termo, o 10º termo da PG. Bem, uma PG é uma progressão geométrica. Então, as progressões geométricas, elas têm uma lei, de modo geral, né? A lei é assim, tu tem o A1, tu tem a razão da progressão, normalmente a gente chama de P, né? Ou Q, sei lá, tanto faz a letra. N menos 1, certo? Uhum. Top. Ó, se tu tiver dificuldades em lembrar essas coisas, só pensa nas coisas mais óbvias. Tipo, tu tem que ter para o segundo termo da PA, vamos dizer assim, a razão já está agindo, né? Então é por isso que tu tens que colocar o 2 aqui, 2 menos 1 fica 1, tu vai ter que elevado a 1, ou seja, o próprio Q agindo no A1. Então você já vai ter uma modificação para o seu próximo termo. Então não fica com medo se tu esqueceres essas coisas na hora da prova. É só pensar com um pouco de lógica que você chegará na resposta novamente, ok? Tá. Tá, então ele está pedindo o 10º termo. Portanto, ele quer o N igual a 10, não é mesmo? Uhum. O N igual a 10? Ele quer saber qual é o valor do termo onde o N é 10. É, Então, a gente vai colocar 10 aqui. O A1, quem que é o A1 dessa progressão aqui? Me é conta. o 4. Isto. Essa progressão é uma progressão decrescente, né? A gente está vendo os números diminuírem. Uhum. E quem que é a razão dessa progressão? É o 2. 2 é É, a razão da progressão? que é o. Que é o. 2 dividido por 4, não é? 2 dividido Ah, por 4, agora sim. Agora eu é. gostei do que eu escutei. Eu É fiz um errado. meio. Isso aqui é um meio, tá? Uhum. Eu vejo que é bem diferente de 2. Se a É, razão for um meio, você tem uma progressão decrescente. Se ela for 2, você tem uma progressão crescente, o que vão dar resultados completamente diferentes. Ok? uhum. Pronto. Então, o N é 10, nós colocamos 10 aqui e menos 1 aqui, e agora tem que resolver essa conta. Tu vai poder usar a calculadora na prova. Não. Isso é mal, muito malo. É. Bem, se a gente der algumas simplificadas, a gente pode escrever isso aqui como 4 como 2 ao quadrado, certo? Uhum. Eu posso simplificar o 2 e 4 por 1 sobre 2? É. Exato. Para que você possa eventualmente fazer o seguinte: bem, 1 elevado a 9 dá 9, 2 elevado a 9 dá 2 elevado a 9. Então vai ficar 1 elevado a 1 dá 1 elevado a E 9 dá 1 vezes 1 K elevado a 9, elevado a tanto faz, 9 deixar o mesmo, apagar tudo. Aqui embaixo vai ficar 2 elevado a 9, certo? E agora, o que a gente pode fazer? você faz fazendo vezes. Você passa o 2 de baixo fazendo vezes. Passo 2 de baixo fazendo vezes, né? Tipo, em vez de você deixar 2 sobre 2 dividido por 2 sobre 9, você faz vezes, não é melhor? Você corta os. Vezes 2 elevado a menos 9. Bem, na real, o que eu faria é o seguinte: eu vou lembrar da propriedade de potência. Lá na escola a gente fala 1000 vezes a seguinte propriedade de potência: na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. As bases são iguais, vamos diminuir o de baixo. Então vai ficar 2 menos 9, ok? Ah, O que vai dar 2 elevado a menos 7. Se tu quiseres escrever, tu pode escrever como 1 sobre 2 elevado a 7. Ou seja, na prática, né, a gente corta. pode subir um pouquinho para mim copiar? Eu vou te mandar tudo depois. Tá bom. Vai mandar pelo. Pois é, cara. Por isso que eu não gosto de não ter o WhatsApp do aluno. Eu vou ter que mandar pra tua mãe, por onde mais eu vou mandar, né? Se ela É. te mandar depois, beleza. Anyway. Entendeu o que eu fiz até aqui, ó? Fiz a Uhum. simplificação, diminuí, elevei o 2 de baixo aqui a 9, e agora eu usei propriedade de potência aqui. Essas propriedades de potência, tu tem que estar com elas decoradas, tá bom? Eu não Tá. sei se tu tens uma tabela de propriedades de potência, mas depois você vai no Google e escreve assim, tabela de propriedade de potência, pronto. Aí vai aparecer essas regras. Ou eu te mando também. Muito bem, então a resposta é essa. Agora, o que é isso, né? 2 elevado a 7, quanto é 2 elevado a 7? É só ir dobrando, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ok? Uhum. Pronto, tá aí a resposta. É uma forma de escrever. Se escrever de outra forma, não tem problema. Contanto que seja a mesma quantidade. Ok? Alguma dúvida? Depois
você vai ter que usar esse resultado no B, certo? Provavelmente. Mas nisso que eu acabei de. Não, não vai precisar usar no B, não. Mas isso que eu acabei de fazer, teve alguma dúvida? Não. Tá bom. Não pode ter dúvida, né? Tem um monte de matéria ainda para ver. Isso aqui, meu, em cima da hora, assim, é a primeira vez que eu dou uma aula minutos antes da prova. Eu já dou aula há 3 anos online. Minutos antes da prova é a primeira vez. Não, a Soma de... prova é 4h20, então o que mais importante, assim, seria a lista, porque PEPG eu meio que sei fazer, eu só queria ter, tipo, certeza de que a resposta estaria certinha de tudo, sabe? Tá, tu quer, então, a resolução das questões, é isso? Não, não. Eu queria fazer junto, sabe, as questões. Que é o que a gente está fazendo, né? É. Tá. Porque se tu quiseres a resolução das questões, pode ter certeza que em uma hora não vai sair todas. Ah, eu sei. Ah, a soma de todos os termos da progressão. E aí, tu sabes o que tem que fazer nesse caso? É SN, não é? Isso. É aquela equação do somatório. Tu sabe ela de cabeça? Sei, SN é igual a 1 vezes, entre parênteses, Q elevado a N menos 1, e embaixo, tipo, sobre Q menos 1. É isso aí. Ele quer a soma de todos os termos. Pelo que eu entendo, ele está falando dos infinitos termos dessa progressão. Não está especificando que vai ser até o 10. Né? Olha só. A soma de todos os termos da progressão. Todos, os infinitos termos, entendeu? Ah, Então não é só até o 10. É todos os termos. Então, é para fazer a soma infinita. Tá vendo aí? entendi, é soma infinita. Isso. Então, é mais fácil ainda. É A1 sobre 1 menos Q. A1 sobre 1 menos Q. Ah, Vou colocar até o símbolo do infinito ali. A1 sobre 1 menos Q. E aí, quem que é o A1? Quem que é o Q? 4. E o O Q? Q é meio. Boa. E aí, como é que a gente resolve isso? Ah, Porque tem uma fração embaixo. eu tiro o MMC do 1 e do... Meu Deus, quando vocês falam isso, tirar o MMC, me dá um treco. Por Porque tudo quê? bem, tá certo, não tem problema nenhum tu tirar o MMC, mas tu vai tirar o MMC de 1. Não é Ah, mais você fácil tu pode dizer que o eliminar 1. de 1 Sim, tudo sobre bem, 1. É mas 2. não é mais fácil tu dizer que 1 é 2 sobre 2? Eu acho bem mais fácil fazer isso, né? É. 1 é 2 sobre 2, Mas não né? 1 pode ser não é 1 2 dividido sobre por 1. 2? Sim, mas não pode ser 1 sobre 1, pô. Não. Não, bem, pode também. Mas por que que a gente vai usar 2 sobre 2? Porque a gente só pode fazer subtração de frações se os denominadores forem iguais. Então Uhum, agora tu tem os denominadores iguais, sacou? Que aí era 2. Se fosse um terço, eu faria 3 sobre 3. entendi. Sacou a ideia? Então é para facilitar, não é para complicar esse tipo de coisa. Mas quiser fazer o MMC, né? Só que é muito, muito bobinho. Então, quanto é que vai ficar? 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. Duas metades menos uma metade. Tá, uma metade. E agora, o que que tu faz aqui para finalizar a conta? Eu posso inverter e fazer vezes, tipo 4 sobre 1 vezes 1 vezes 2 sobre 1. Exatamente. O que vai ser igual a 8. Beleza? Uhum, Pode crer. Show de pode. bola. E aí, qual questão nós vamos ver? É, agora é a 3, certo? O que vem depois do 2 é o 3, mas se tu quiser ver outra. Não, é que esse eu tô com dúvida também. Ah, beleza. Vamos ver aqui a 3. Legal, pelo menos tu tentou fazer as questões, assim é bom. Se A, 2A, A quadrado, B formam nessa ordem uma progressão aritmética, ou seja, aquela da soma, Uhum. estritamente crescente, vai só crescendo, só crescendo. Então qual é o valor de B? Tu tentou fazer? Sim. Eu peguei aquela que é B é igual a A mais C sobre 2, certo? Aí eu mudei tudo para X, porque eu achei que com A ficou muito feio para. Não. Gostei.
Nossa senhora, eu não tenho ideia do que você falou. B É, igual a... De é onde que é eu isso? esqueci o nome. É, sabe aquela fórmula do PA que é quando você não sabe, quando tem X, que você não sabe quanto é que é, e você faz B é igual a mais C sobre 2. Aí o A seria o primeiro termo, o B seria o segundo termo e o C seria o terceiro termo, Pra falar a verdade, esse eu não conhecia. não? Não. Ah, mas pode fazer do jeito que você conhece aí. Que equação estranhona. Mas beleza, deve ter a ver com alguma coisa meio óbvia, baseado na fórmula que de fato é da progressão, né? Que é essa aqui. A1 mais N menos 1R, certo? Sim, esse é o geral, né? É a média geral. É. Então a gente pode, por exemplo, pegar nosso segundo termo. Esse aqui é o nosso segundo termo, Uhum, que é o 2A. Ele é o N igual a 2. Então vai ficar A, que é o nosso primeiro termo, mais 2 menos 1 vezes R, certo? Então eu vou certo. ter que 2A é igual a mais 2R. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? 2R porque. Ah, falei Ah, tá, besteira. Um certo. R. Você multiplicou todos de dentro Eu do. errei, eu errei, eu errei. É 2 menos um é um. Um vezes R é R. Eu errei, desculpa. Tá bom? E agora a gente pode isolar o R para encontrar qual é a razão. E a razão é igual a A, certo? Uhum, Porque 2A, esse A vem para cá, diminui, né? 2A menos A. 2A menos A é A. Então eu achei que a razão é A. Ok? tá, Tá bom. Bem, se a razão é A, então significa que cada termo que passa, eu tenho que somar A no anterior, certo? certo. Muito bem. Então, por exemplo, se o termo anterior ao B, que é o que eu estou procurando, é A ao quadrado, significa que o B vai ser A ao quadrado mais A. Pronto. É só isso? Só isso. Então, recapitulando, usamos a equação da progressão aritmética. Colocamos dados que o enunciado nos deu. O segundo termo, o primeiro termo, o n é 2, porque eu estou usando o segundo termo, quero encontrar o r. Porque se eu sei o r, eu sei o que vem depois do a elevado ao quadrado. É só somar. A progressão aritmética é só você somar a razão, certo? Então, Uhum. achei a razão, isolando o r, né? Aqui eu fiz rapidinho, depois tu isola isso, se tu quiser. É que eu Tá? achei que você tinha que achar o valor do A, tipo, quanto Não, o A vale para não tem você. como. É Não? impossível. Impossível. Nessa conta é impossível descobrir. O professor deveria ter deixado claro, ele deveria ter dito, encontre B em termos de A. Ou seja, eu fui o que eu fiz, eu encontrei que B é isso, ok? Mas agora, não tem como descobrir o valor do A nesse problema, pode ter certeza, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tudo bem? Entendido? Vamos para a próxima. Qual que você quer ver? Pode ser o 4. Pode ir, tipo, em ordenzinha. Tá Até onde a bom, gente. deixa eu pegar aqui. Você tentou fazer a 4? Não. Quanto vale a aritmética dos 20 dos 20 números pares consecutivos, começando em 6 e terminando em 4. A média? Quanto vale a média aritmética dos 20 números pares consecutivos começando? 20 números pares consecutivos começando em 6 e terminando em 44. Os enunciados são, assim, Uhum. difíceis. Bem, a média. Bem, ele devia ter dito a média da soma dos 20 números pares consecutivos. Hum, Eu acho que é isso. A média das somas. Quanto vale a média dos 20 números consecutivos, começando em 6? Então ele quer a soma, sacou? hum. Porque o enunciado está muito mal escrito. Então eu vou falar aqui o seguinte, opa, eu vou escrever aqui o seguinte, se liga, para tu argumentar com o teu professor depois qualquer coisa. O enunciado não deixa explícito, mas parece que ele quer a média da soma dos 20 números pares consecutivos de 6.
Eu acho que travou. Primeiro tem que fazer a equação da soma. Uhum. Você lembra da equação da soma da progressão aritmética? Sim, Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Dividido por 2. Exato. Bem, veja que o A1 e o AN nós já temos. Sim. E se a gente puder confiar no enunciado, nós temos o N também. O Então, os N, 20, né? É 20? 20, Porque ele está falando dos 20 primeiros termos. Então tem que ser 20, certo? É. Pois é. Então agora a gente tem que resolver essa continha. Vai poder usar a calculadora na prova? Não. Não. Aí é ruim. Muito malo. Se bem que aqui os números simplificaram pra gente, né? Fala sério. O SN. Tá bom. É o que tu tá fazendo, a soma. Porque eu acho que o problema é a soma. Depois que a gente fazer essa soma, a gente vai ter que dividir por 20. Porque ele não quer exatamente a soma, mas sim a média. Só que, por exemplo, quando tu vai fazer a média da tua nota, tu não soma todas as provas e divide pela quantidade de provas? Sim. Tu soma a nota de todas as provas e divide pela quantidade de provas. Aqui eu estou fazendo mesmo. Eu estou somando esses 20 números, fazendo essa fórmula, né? E Uhum. depois eu vou dividir por 20. Ok? Sim. Da mesma forma que se fosse uma provinha. Bem, ó, essa conta dá para resolver de um jeito bem fácil. Eu quero que tu faça ela na cabeça aí, né? Faz no papel, claro. Quando chegar na resposta, me fala. Tá. Hum. Dá 500? 500? Pô, você foi bem rápido, hein? Mas sim, dá 500. Porque aqui vai dar 50, divide, fica 10, 50 vezes 10, 500. E agora, como a gente quer a média, é 500 dividido por 20. Certo? Certo. 25, né? Uhum. Perfeito. Muito bem. Que é basicamente aquilo que você falou para mim agora há pouco, né? Você falou assim, o primeiro termo, pega o último termo e divide por 2. Lembra que você falou isso? Uhum. Daí eu falei, nossa, que fórmula estranha. Mas é exatamente o que a gente fez aqui, tá? Entendi. Aquela conta que você me falou era para encontrar a média. Por isso que eu achei estranho o contexto que você me falou. Anyway. Bem, deixa isso para lá. Se tu quiser usar aquilo, usa. Não, mas sem a minha responsabilidade. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. 5. Pena que deu toda essa confusão aí, porque senão a gente tinha feito 2 horas de aula, dava para fazer. Mas eu nem sei quantas questões tem na lista, né? Vai que a gente consegue fazer tudo. Tem 10. A gente consegue, eu acho. Vamos lá. A sequência blá blá blá, uma progressão geométrica de termos positivos. Calcule o 13º termo. E aí, não sabe fazer essa? Não, é que eu só tive tempo de ver até o 4. A sequência. Esse aí eu usaria a fórmula que o professor passou, que é b ao quadrado é igual a vezes c. Aí. Que eu. Mas qual você usaria nesse aí? Nossa, mas tu fala as equações tudo errado, cara. Não, não, não. Esquece essas equações toscas aí. Eu vou ter que te mandar uma lista de equações, velho. É problemático a gente não se ter no WhatsApp. Ó, tu tens que ter essas equações aqui, ó. Essas que tu precisa. Esquece essas Só precisa besteiras aí que você dessas tá me falando. três? Quê? Só precisa dessas três aqui, assim, tipo. As verdes e as rosas, essas 7 equações, tá? Mandei Uhum. lá para, assim, urgentemente. Esse negócio que você tá falando não faz sentido nenhum, meu Deus. Quando a gente tá falando de progressão, a gente tá falando de sequências, termos específicos. Então, tu tem que indicar as coisas com os termos específicos. Por exemplo, aqui, a gente está falando de uma progressão geométrica. Qual é a equação da progressão geométrica? É esse aqui, aquela que eu já usei hoje.
É essa aqui que tu tem que saber usar. Uhum. Bem, e aí, com os dados que estão no enunciado, você não consegue descobrir quem é o 13º termo. Bem, o N é 13, tu quer descobrir esse cara aqui, certo? Certo. O A1 é 2x mais 5, que eu não sei quem é, eu não sei quem é a razão. Elevado Uhum. a 13 menos 1. Então, o que falta para nós encontrarmos é a razão. E aí, como é que a gente faz para encontrar a razão de uma progressão geométrica? Você faz um dividido pelo outro. Tipo, um dividido pelo seu antecessor. 1 dividido pelo antecessor. Muito bem. Então, tu pode fazer isso para mim, por favor? Hum, Eu, particularmente, recomendaria que você pegasse esses aqui, porque são mais simples de trabalhar, né? é... Peraí, mas seria x sobre 2 dividido por x mais um. Exatamente. É que tem. É que tem 2x aí, né? Então, Daí, fiquei. é o que nós temos, é o que nós temos, não tem o que fazer. X Né? sobre 2 dividido por x mais 1, foi o que você falou, né? Certo. De novo, pela regra de inverter o de baixo, tu vai Sim. ficar com x dividido por 2, que multiplica x mais 1. Ou, se tu quiser, né, 2x mais 2, certo? Certo. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Você colocou. Peraí, então você colocou o x mais um sobre um e aí você mudou, tipo. Isso. Certo. Exatamente. Exatamente isso. Beleza? Então essa é a razão. Fazer o quê? Né? Bem, sabe que eu tive uma ideia. Pode ser que essa ideia seja uma porcaria, mas acho que não. Ou será que sim? Bem, isso aqui é uma razão. Só que outra razão seria eu pegar esses dois aqui também. Né? Eu quero ver qual razão. As duas são iguais, as duas são a mesma coisa. Só que eu estou Uhum. pensando qual que vai ser melhor para resolver o problema, tá bom? Qual que vai ficar mais bonita para resolver o problema? Eu acho que vai ficar mais bonita essa aqui, agora que eu parei para pensar um pouco, tá? Tá. Então eu vou usar essa, mas as duas são iguais, tá? Iguaizinhas. Apesar de elas apresentarem, né, equações diferentes, elas são iguais. No contexto do problema, elas são iguais. Então, agora a gente vai pegar isso e no lugar do que eu vou jogar a razão que eu acabei de obter, certo? Certo. Agora eu quero que você tenha convicção de uma coisa. O que eu estou fazendo aqui pode estar parecendo muito fácil, mas é porque eu já sei onde eu quero chegar. Tu não sabe onde tu quer chegar porque tu tá vendo essa matéria pela primeira vez na vida. Então tu tem que ficar muito atento, tá? É que Muito eu atento. aprendi esse jeito de fazer com uma outra fórmula, que Ah, não sei como te mandar. não tem outra forma. Não tem outra forma. Essa é a forma. Não tem outra. Se tem outra, esquece que tá errada. Porque tudo que tu tá me falando hoje não faz sentido nenhum. O que você faria em vez disso? É que tem uma que você pega, tipo, o primeiro termo, que é o 2x mais 5 aí você faz igual. Não, peraí, você pega o B, que seria o segundo termo, que é o x mais um aí você faria igual. Ele é o quadrado, aí você faz igual o 2x mais Não 5 existe. vezes Não existe. 2. Não existe. Não existe. Não existe. O que tu tá falando não faz sentido nenhum. Não sei onde você viu isso, mas esquece o que você tá falando. O que você tem que saber é isso aqui, ó. Isso aqui. Essa é a forma da progressão. Aquele arquivo que eu mostrei agora há pouco, me mostra onde naquele arquivo que eu te mostrei agora há pouco tem essas equações que tu tá falando. Sério. Onde? Não tem, cara. Não, não tem. É que o professor passou uma outra fórmula para usar Mas nada quando. é esse problema. Então tu tem que saber qual equação usar em determinado momento. Pode ser que o que tu tá falando era para um problema específico, mas não tá aparecendo em nenhum momento aqui, certo?
Tá. Olha só o que aparece aqui. Aparece a fórmula que eu estou usando. A1Q N-1. E eu acabei de pegar esse negócio do Google aqui. Porque é uma fórmula que todo mundo usa, entendeu? Então é Entendi. isso que tem que usar na prova. Agora, o que tu falou sobre a razão estava completamente certo, tá? Tu sempre pode pegar um termo e dividir pelo anterior, que na progressão geométrica tu terá a razão. Tá. Pronto. Então ficou desse jeito. Agora, como é que a gente pode arrumar isso aqui? Vai ficar 2 mais 2x mais 5, multiplica x mais 1. 13 menos 1 é 12. E tudo isso aqui, já que é uma multiplicação de fração, dividido Uhum. por 2x mais 5 também elevado a 12. E dá para simplificar um pouco, né? Esse cara corta com um expoentezinho aqui, beleza? É o Uhum. máximo que dá para fazer nesse problema. Daí tu encontrou o 13º termo, beleza? Beleza. Pode crer. Então é isso, tá feito. É o máximo que dá para chegar de resposta, é isso aí. Belezinha? Beleza. Vou salvar aqui. A menos que ele dissesse, considerando que o x é igual a tanto. Mas como ele não falou nada disso, daí não tem como encontrar o valor do x. Muito bem. Vamos para o próximo? Aham. É o 6. Agora sim, trigonometria. Muy bien. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 16 e um dos ângulos mede 60. Determine as medidas dos catetos. E aí? Tá. Vale 60 e a hipotenusa vale 16, né? Então, seria o cateto. A gente tem o cateto. A gente tem a hipotenusa. Isso não é. Só. A gente quer saber qual mesmo? Determine a medida dos catetos. Então qualquer um. Dá Isso, para usar o cosseno e o seno, né? exato. Perceba que você terá muita dificuldade de resolver um problema simples como esse se não fizer o desenho. A Eu primeira fiz. coisa que você tem que fazer é fazer o desenho, tá bom? Porque aí as coisas ficam bem claras. Uhum, Muito bem, então quando tu encontrares o valor do x, que no caso do meu desenho é o cateto oposto, então tu tens que usar o seno, e o y, que no meu desenho é o cateto adjacente, então tu tens que usar o cosseno. uhum. Então, vai pelo seno? Vai do jeito que você sabe. Tá, então seno de 60. 3, 3. Raiz de 3 sobre 2, né? Sim. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 sobre. Peraí. X sobre 16, né? X 16. X sobre 16, cateto oposto dividido por hipotenusa, isso mesmo. Uhum. Aí você passa da vírgula fazendo vezes? Ou dividindo? O raiz de Você 3 sobre 2. passa da vírgula? Como assim? Tipo, pro outro lado da vírgula. Da vírgula Ah, não, do igual. Nossa, desculpa, do igual. bom. Sim, sim, você pode fazer a multiplicação cruzada, se é isso que eu quis dizer. Aí fica 2 vezes x. Eu acho melhor tu ser mais rápida, tu simplesmente passar o 16 para o outro lado. Porque Ah, assim você já está com o x isolado, entendeu? Que é o que tu queres. Tu queres encontrar o valor do verdade. x. Precisa deixar o x isolado. Então, se tu Aí, passas o 16 para o outro lado, já está resolvido, né? uhum. É só isso? Só isso. Achei, achei que fosse Fácil, né? mais.
Bem fácil. Aí, Para encontrar o y, tu pode fazer cosseno, mesma estratégia, só toma cuidado com o valor do cosseno de 60, que não é raiz de 3 sobre 2. Ou até, se tu quisesse, tu podia fazer teorema de Pitágoras, né? Lembra que o teorema de Pitágoras é uma opção quando tu tem esses dois lados. uhum. Então, a gente achou um lado, né? Que é o. Agora Tá. falta só achar mais um. Isso, falta o y, vai lá. Aí dá para fazer por Pitágoras, né? Tá, e dá para fazer por cosseno também, você que sabe. Eu acho que eu fui fazer por Pitágoras, Se tu não que tem é o. problemas em elevar o raiz de 3 ao quadrado, tudo bem, então fica bem fácil. Peraí, é raiz de 3 ao quadrado? Deixa eu ver. É 3, não é? Ou não? Raiz de 3 ao quadrado é 3. Isso aí. Ah, vezes x, né? X ao quadrado. Aí, 16 vezes 16. 156 vezes. Vai, mas o 8 raiz de 3 está na vírgula, né? Então, A o vírgula? 2. Não, vírgula não. Ai, meu Deus, desculpa. Aqui eu tô com vírgula na minha cabeça. Tá entre os parênteses, né? Então, o 2 vai multiplicar o 8 e o raiz de 3. O 2 vai elevar o 8 e vai elevar o raiz de 3, isso mesmo. Então, Mas, acho de que novo, se isso aí é complicado para ti, faz a equação do cosseno. é mais fácil, né? Fica mais fácil, né? Se Pois é, fazer. não sei o que é mais fácil para ti. Provavelmente é a equação do cosseno. É que eu acho que para mim seria mais fácil fazer Pitágoras, que aí eu não. Faz Pitágoras, pô, só que você tá se enrolando todo aí pra fazer. Aí eu 64 vezes 3, 192 vezes. 157 menos 192. Aí fica 8, né? Que, é 60, que fica a raiz de 64 e dá 8. Exato, então y é 8. Muito bem. Perfeito. Vamos para a próxima. Então, um lado é 8, raiz de 3, e o outro lado é 8? Exato. Fácil desse jeito. Viu? Confiança. Vá com confiança para a prova que vai dar tudo certo. Muito bem. E aí, deu uma lida nesse problema? Me disse que tu sabes fazer. Deixa eu ver. Vendo que a C tem 30 e o ângulo de ACBA é 30. Poxa, que anime é esse boneco aí que esse eu não consigo descobrir. Esse Oi? boneco teu. De qual anime é esse boneco seu do Google Meet aí? Ah, eu acho que é de Sailor Moon, se eu não me engano. É uma versão masculina da Sailor Moon loira lá, né? Eu não sei, na real, que eu nunca vi Sailor Moon. Ah, então tu pegou um boneco aleatoriamente, então. Exato. Aqui a gente tem que descobrir os catetos também. Na Bem, o que verdade, que a eu gente, estou pedindo? Quantos quilômetros serão asfaltados? Então, o que que são os asfaltos aqui? A eu acho que a estrada gente vai CB é o ter que asfalto. descobrir o oposto, o cateto oposto. Isso a gente tem que descobrir o lado CB, sabendo que a gente tem que a C é 30. Então a gente coloca 30 aqui. Isso mede 30. E o ângulo entre a C e a B, que é esse ângulo aqui, deixa eu pôr 30 quilômetros, e esse ângulo aqui é 30 graus, certo? Uhum.
E então, olha só, em referência ao ângulo de 30 graus aqui, esse cateto é quem? É o cateto oposto, é o cateto adjacente, é a hipotenusa? É quem? É o adjacente. Isso. Tu sempre tem que pensar cateto adjacente e cateto oposto em relação a um ângulo específico. Então, em Uhum. relação a esse ângulo de 30 graus, esse aqui é o cateto adjacente. Então, você tem o cateto adjacente, grava isso. E você quer quem? Esse lado aqui é o que referente a esse ângulo? É o cateto oposto. Então, você quer o cateto oposto, você tem o cateto adjacente e você É tem o ângulo. tangente. Tangente, exatamente. Numa situação como essa, a gente tem que usar tangente. Porque tangente é o coca, né? Alguma coisa assim. Beleza? Uhum. Então, vai ficar Qual que é a tangente. tangente de 30? Tu lembra de cabeça? Aham, é raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Poxa, isso aí é difícil de lembrar. Parabéns. Sobre. É o que a gente está procurando. A gente pode deixar x, né? Sobre 30. E sobre 3. De novo, não perde tempo. Já pega esse cara e passa multiplicando. Não precisa ficar fazendo multiplicação cruzada. Só precisa E deixar o x sozinho. Então, para deixar raiz. o x sozinho, só passa esse cara para outro lado. Aí vai ficar 10 raiz de 3. Maravilha! Nota 10. 10 raiz de 3. Esse é o resultado Mais que final? 10. Esse é o resultado final. 10 raiz de 3 quilômetros de asfalto. Ok? Uhum. Mas não tem que dar um número, tipo, bonitinho, assim, sem ter uma raiz, Não. porque vai ficar mais exato, assim, quanto tem que ser asfaltado. Em nenhum momento o professor fala para deixar em decimais o problema. Ah, entendi. Então tu não perde tempo, sacou? Uhum. Isso. Agora, se ele dizer, tu tem que saber quanto que é a raiz de 3. Tu sabe quanto é a raiz de 3? Ah, não sei. 1,7. 1,7? Isso, então seriam uns 17 quilômetros ali, beleza? Entendi. Então vamos lá, 8. A gente vai conseguir, eu acho, terminar. Pois Vale. é, né? O que que eu não faço para os meus alunos tirarem 10, mano? Meu Deus, tanta questão assim numa aula só não rola. Não Bom, vale a mas pena. O não. bom mesmo, Maria Luísa, é se a gente tiver aula semanalmente, pelo menos uma aulinha, para eu te ajudar nas tarefinhas, porque daí você vai chegar sabendo tudo na aula, vai se sentir mais confiante, poder jogar para os colegas, é outro esquema. Fazer uma aula antes da prova, assim, é uma loucura. Ainda bem que você me parece uma menina muito calma, né? Se fosse umas outras alunas que eu tenho aí, já estaria surtando já. Eu acho que eu sou boa, tipo, em surtar internamente. Ah, bom. Então tá, você esconde bem, parabéns. E aí, tem Hum, ideia de como faz essa? Um barco. 20. Tá bem na largura do rio. Determine a distância percorrida pelo barco. Tá. É... Eu não me lembro de como faz isso. É a mesma ideia, não é? Triângulo de novo. Tu tem que ver o triângulo aqui. Fica tipo um clipe da Lady Gaga esse negócio. Tu tem que ficar procurando triângulo onde não tem. Por exemplo, tu sabe que essa distância é 60. Então aqui também é 60, certo? Uhum. Bem, tudo bem. Então tu já tem um cateto. Não é hipotenusa. Hipotenusa é claramente esse cara. Que por sinal é o que a gente quer descobrir, certo? Uhum. Tu quer descobrir a hipotenusa. Tu tem um cateto e tu tem o ângulo também. Porque esse ângulo aqui tu sabe quanto é que mede esse ângulo aí, esse azulzinho. É 60. Isso, pronto. E eu acho que você compreendeu que tu quer encontrar a hipotenusa, né? Sim. Então vai lá, eu vou no banheiro e já volto.
E aí, conseguiu chegar na resposta? Uhum. É 30 raiz de 3? 30 raiz de 3? Acho que É, não. não? Que é Não, porque 100. 30 raiz de 3 é menos que 60, né? É, mas é Eu, que não é para pegar o seno de raiz, o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 dividido por x? até aí tu tá certo. Só que Aí, agora, como o x está embaixo, tu tem que multiplicar cruzado, tá bom? Tem uma palavra meio forte, mas é recomendado. Tu vai ah, ficar com raiz de 3x igual a 120, né? tá, então eu errei aí. O que tu fez é interessante, mas não no caso de o x estar embaixo, beleza? Entendi. Daí, ó, veja que eu nem tinha feito a conta e eu estranhei a resposta, porque eu percebi que era para ser um valor maior, né? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Como é que a Uhum, hipotenusa deu menos que 60? Não faz sentido, né? sim. Tá Mas o bom. resultado é esse? Sim. 120 sobre raiz de 3, exato. Putz, cara, olha só, quando. Por isso que eu pago esse aplicativo. Esse aplicativo é tipo um InHar, ninguém paga. Eu sou a única pessoa do mundo que comprou esse aplicativo e ele falha ainda na minha mão. Caramba, putz, que loucura. O no- Anyway, assim, essa é a resposta, porém você pode racionalizar a resposta se você quiser, beleza? Uhum. Sabe racionalizar? Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Mas Uhum. isso já é a resposta, não está errado, entendeu? Então, eu posso multiplicar, tipo, em Raiz de cima. 3 vai ficar simplesmente 120 raiz de 3 sobre 3, o que vai dar 40 raiz de 3. Mas assim tá certo também. Tá. Tua mãe me encaminhou a imagem que eu encaminhei para ela. Ai, ai. O Bem, 9 vamos lá. o 9. 9A, eu já comecei a fazer o 9A. O 9A seria o seno. Primeiro a gente multiplica o 2000 por 180, né? Se tu queres trabalhar em grau, sim. Aí depois você divide por 360, e aí você vê, Divide tipo, por 360. Uhum. e aí você vê quantas voltas ele deu, né? Bem, assim, 300. se tu tá acostumado a trabalhar com graus, beleza, eu já faria direto com 2π. Só 2 que se tu pi? não tá acostumado a trabalhar com 2π, né? Ah, sim. Eu tô acostumada, mas eu não sabia que você podia passar É claro, é claro que você pode. A lógica é essa, né? 2π e grau é a mesma coisa, pô. É que nem falar tua idade em horas ou em anos. Tanto faz, na real, é a mesma quantidade de tempo, sacou? Claro que ninguém vai entender a tua idade em horas, mas tu entende o que eu Então, quero dizer? Tu vai ter que usar aquela que tu acha mais confortável de trabalhar. Como é 2000π, olha só como eu faria. Eu faria seno de, veja, 2000π, eu já divido por 2π. Fica mais fácil, pô. Corta π por π, corta 2 com 2. Tu vai ter quantas voltas? Vai ter 1000 voltas. 1000? Porque Ah, foi o número que sobrou ali, 1000, né? perdão. É 1000 mesmo. 1000 Era isso que o volts? problema pedia? 1000. Não era isso que o problema Ó, pedia? determine o valor de seno. Aí, entre parênteses, o 2000 pi. Bem, faz do jeito que tu achar mais apropriado, tá bom? Se tu gostas de multiplicar por 180 e dividir por 360, pode ser também. Só que é Vamos. meio redundante, porque o que, que vai acontecer? Vai dar 1000 de novo. Eu Faz prefiro aí que tu pular vai ver. e ir direto pro 10, assim, se der tempo. Que eu não sei se vai dar. Eu posso só falar o que eu faria aqui, você vê se tá certo? No 10? Claro. É, a questão 10 é seno, π sobre 3 mais 2 cosseno. Primeiro eu passaria o π para 180, aí eu dividiria por 3,
E depois eu veria como tu daria em graus. E eu, tipo, ver se. 60. E aí eu. Dá 60, é verdade. Aí eu colocaria o seno da raiz de 3 sobre 2, né? Mais 2 vezes cosseno. Esse 5. Deixa eu ver se eu lembro. É o. É do 60 também, né? É do 30, a família do 30, do cosseno π sobre 6, né? Uhum. Aí aí é 1 sobre 2, 2 vezes 1 sobre 2. Aí o do seno, ali embaixo é. Putz, eu não lembro que família é essa. Eu acho que é do 45. Sim. Aí do 45, se eu não me engano, é raiz de 2 sobre 2. Depois eu só faria a conta de tudo junto aí, tá certo? Sim, exatamente. Hum. É só isso? Só isso. Então tá tudo certo, então. Aí, ó. Confio. Show de bola. Eu que agradeço, foi bem legal, deu para ver que você está bem, mas ó, pense naquilo que eu falei sobre nós fazemos uma aulinha toda semana, beleza? Beleza. Tchau, tchau, valeu! Tchau.